Olá, alunos. O nosso tema hoje é a Segunda Guerra Mundial. Como vimos aqui, a Segunda Guerra Mundial, ela foi o segundo round da mesma luta entre as grandes potências mundiais capitalistas pelo controle e hegemonia do mercado mundial. O primeiro round, em 1914, que terminou em 1918, não decidiu de fato a contenda, e o mundo passou um período de crise e de tensão até que em 1939, 1945, a Segunda Guerra Mundial deu solução ao problema. Ao final da Segunda Guerra Mundial, surgiu o grande líder do mundo capitalista, os Estados Unidos da América, que não teve nenhuma só bomba, estourou em seu território durante a guerra, foi o grande vencedor do conflito, e todas as demais potências capitalistas tiveram que aceitar a nova ordem mundial econômica comandada pelos Estados Unidos da América. O que não estava nos planos foi, durante esse período, o surgimento da União Soviética, que, como vimos, surgiu na Primeira Guerra com a Revolução em 1917, e no final da Segunda Guerra, em 1945, emergiu como uma grande potência mundial, uma sociedade socialista, um mundo liderando um bloco de países aliados socialistas, determinando o surgimento de uma nova conjuntura mundial, que nós vamos ver, a conjuntura da Guerra Fria, o mundo bipolar. Então, como foi esta Segunda Guerra Mundial? Quais eram os atores envolvidos nessa grande disputa capitalista? Bem, os Estados Unidos eram uma grande potência, porém a sua expansão econômica foi muito voltada para o aproveitamento de seus próprios recursos internos, expansão para o oeste e tal, e a sua projeção imperialista estava voltada para regiões secundárias, Caribe, a América Latina, e principalmente a Ásia. Conquistou Havaí, as Filipinas, o que colocava o expansionismo americano, ainda que fosse limitado, porque os Estados Unidos tinham uma forte política isolacionista, foi uma forte corrente interna que iria os manter fora dos conflitos europeus, Tinha também uma forte presença de elementos simpáticos ao nazismo na alta esfera norte-americana, Mas havia então essa orientação de expansão para o Extremo Oriente, para a Ásia, que batia de encontro aos interesses do Império do Japão. O Japão havia se modernizado, se transformado numa grande potência industrial, porém, eu vou até mostrar um mapa aqui para vocês. Olha aqui. Aqui você vê o Japão. O Japão é um pequeno arquipélago com um conjunto de ilhas com escassos recursos naturais. Então, a construção de uma potência industrial no Japão implicava o quê? Implicava numa expansão territorial para obter os recursos naturais necessários para a sua indústria, as matérias-primas, principalmente o petróleo. A liderança japonesa sabia disso e se preparou para a guerra. O Império Japonês era expansionista e já começou a guerra expansionista ainda na década de 20. Em 1926, 27, o Japão invadiu a China. O Japão conquistou, já tinha predomínio sobre a Península Coreana, mas no nordeste da China conquistou uma vasta região e estabeleceu um estado satélite ali, comandado por eles, o Manchukuo ou Manchúria, E vinha com a perspectiva de
expansão territorial no continente asiático e encontrava resistência dos Estados Unidos, que apoiavam o governo chinês na guerra contra o Japão, etc. Dentro da liderança japonesa, haviam duas estratégias definidas a se escolher uma. Uma delas seria orientar a sua expansão para o norte, para a Sibéria, para a União Soviética. Outra delas era dirigir a sua expansão militar para o sul, para a Indochina, a Oceania, regiões onde estavam estabelecidas as potências coloniais. Essa era uma questão importante a ser tratada. Enquanto isso, na Europa, a rivalidade da aliança franco-britânica com a Alemanha continuava acesa. A Alemanha, como vimos, ela começou um processo de reindustrialização e, quando a da ascensão do Partido Nazista, iniciou um processo de armamento, de rearmamento, e solidificou-se uma aliança entre o grande capital, as grandes empresas, as grandes corporações da Alemanha e o Partido Nazista. E eles partiram juntos para a forra, para tentar retomar a posição que a Alemanha tinha. As potências franco-britânicas, a França e a Inglaterra, visivelmente estavam numa posição de defensiva. Até estrategicamente, a França construiu uma linha de fortificações na fronteira com a Alemanha gigantesca, ali imaginou, que na hora da guerra não serviu para nada. Né? Estava em defensiva, com sérios problemas para manter os seus impérios coloniais. Os britânicos na Índia estavam perdendo o controle da Índia, a França ali no norte da África, na Indochina, enfim, havia um conflito entre os dois impérios decadentes. E o X do problema, na verdade, nesse momento de estopim, de início da guerra, era a União Soviética. Por quê? Ora, Hitler e os nazistas, eles professavam abertamente que o objetivo deles era destruir a União Soviética e expandir-se em direção à Europa Oriental e às estepes lá a planície da Rússia. O Hitler chamava aquilo seria o Lebensraum, a sala de visitas do povo alemão. A ideia era de expandir contra aquela região. E, ao mesmo tempo, a União Soviética enfrentava do outro lado, lá na Sibéria, a ameaça do exército japonês. Entendeu? Tudo indicava que o início da guerra, em 1937, 38, 39, tudo indicava que o início da guerra seria pela partilha lá da União Soviética, que, na verdade, ninguém sabia ou tinha a ideia precisa de suas capacidades militares. E, de fato, as hostilidades do conflito, muito embora a guerra tenha começado oficialmente em setembro de 1939, o primeiro passo importante e decisivo para a guerra não ocorreu quando Hitler atravessou a fronteira da Polônia, em setembro de 1939. Porém, meses antes, na distante Mongólia, quando o exército japonês, após uma série de escaramuças, entra em confronto com o Exército Vermelho nas margens do rio Caringol, na Mongólia. Isso foi de extrema importância. Por quê? Porque essa ameaça do conflito com o Japão, né, fez com que a liderança soviética procurasse e aceitasse um acordo com Hitler, com a Alemanha. Fizeram um pacto de Ribbentrop-Molotov, lá, o pacto de não agressão entre o Stalin e o Hitler. E dividiram a Polônia ao meio. O Hitler foi invadir a Polônia, todo mundo sabia, né? E o Stalin disse, tudo certo, né? Mas deixa a gente em paz aqui. Na verdade, esse respiro para a União Soviética foi fundamental, porque poucos meses depois, após uma vitória expressiva do exército russo, que infligiu graves danos lá no exército japonês, né,
o Japão acabou assinando um tratado de não agressão com a União Soviética, que foi o que permitiu que, pouco no ano seguinte, um ano depois, quando a Alemanha finalmente invadiu a Rússia, as tropas que estavam no Oriente foram 1 milhão de soldados, saiu lá da Sibéria e foi o fundamental para a defesa de Moscou. Após a Batalha de Kaliningrado, os japoneses desistiram, fizeram um acordo de paz com a União Soviética e partiram para aproveitar e conquistar o espólio das grandes potências coloniais, França, Inglaterra, Holanda, que tinha ali Bornéu, várias possessões ali na Oceania. E tiveram a tarefa facilitada, pois que após Hitler ter invadido a Polônia em 1939 e ter assegurado uma situação de paz com a União Soviética, ele virou-se para o Ocidente e simplesmente arrasou os exércitos franco-britânicos. Ele primeiro conquistou a Dinamarca e a Noruega, faz quase um passeio. Depois, em menos de um mês, conquistou, uma semana conquistou a Holanda, um mês depois conquistou a França. Os ingleses saíram humilhados ali, derrotados com seu exército para a sua ilha, e Hitler, no início de 1940, era o senhor da Europa Ocidental. Graças à capacidade militar do exército alemão, a motivação e principalmente a aplicação de uma nova estratégia, uma nova tática militar, que chamam de Blitzkrieg, guerra relâmpago, que era a combinação de todos os recursos militares, aviões, tanques, canhões, soldados, etc., e utilizados concomitantemente para derrotar o inimigo. E essa Blitzkrieg funcionou, que era uma beleza. A partir da conquista da França, Hitler era o senhor da Europa. O seu aliado Mussolini na Itália não teve lá um desempenho muito forte. O desempenho da Itália na guerra, que era um fascista lá, aliado ao Hitler, foi de fato medíocre, eu diria até contraproducente. Muitos depreciam, inclusive, a capacidade dos exércitos italianos, nada disso. É porque, enquanto Hitler estava no auge do poder lá do Partido Nazista, Mussolini, na Itália, já enfrentava graves problemas internos e o desgaste de seu modelo político e econômico, perdia popularidade entre os italianos. A Itália tentou, a partir de sua base na Líbia, Trípoli, era uma cidade dominada pela Itália, tentam progredir ali contra os ingleses no Egito e, apesar de empregarem forças superiores, são derrotados e vinham sendo empurrados de volta, perdendo suas posições. Hitler manda uma pequena força sob o comando do Marechal Rommel, o África Corps, que consegue equilibrar a situação lá contra os ingleses. A seguir, os italianos resolvem invadir a Albânia, e depois invadir a Grécia. Tomou uma surra formidável. O exército grego, apesar de menos equipado, menor e tal, conseguiu uma vitória expressiva sobre os italianos, o que obrigou o Hitler a mandar tropas lá para intervir e conquistar a Grécia, e foi a Iugoslávia no caminho, e a Blitzkrieg parecia invencível, muito embora a conquista da Grécia tenha trazido graves perdas. A Grécia fez um jogo duro, houveram graves perdas lá na máquina de guerra alemã. Ora, em 1941, 41, tomou-se a grande decisão, que foi a decisão fundamental para o desfecho da guerra. Hitler era o senhor da Europa Ocidental, tinha apenas a Inglaterra à sua frente. E tinha a União Soviética do outro lado. Ora, o que fazer? Hitler
podia atacar a Inglaterra, concentrar lá seus navios e tal. Se quisesse, arrasava. Eu acho que teria grandes possibilidades de ter sucesso. Se colocasse mais tropas no norte da África, ia empurrar os ingleses até a Índia, sem dúvida. Isso aí é bastante provável. Entretanto, a liderança alemã tomou a decisão de atacar a Rússia e invadiu a União Soviética com uma grande força militar, e a Blitzkrieg, a princípio, teve um sucesso tremendo. No primeiro ano da invasão, os caras chegaram aos portos de Moscou, cercaram a cidade de Leningrado, no norte da Rússia, né, no Mar Báltico, chegaram a vastas regiões, tomaram toda a Ucrânia. A Blitzkrieg começou rachando, né? Mas por que tomaram essa decisão? Muitos dizem que foi um erro estratégico da elite alemã, dos generais alemães. Outros dizem que foi a megalomania do Hitler. Outros dizem que foi a questão do ódio exacerbado ao comunismo, que tinha que acabar com o comunismo e tal. Mas um historiador italiano, Domenico Losuzdro, que trabalhou muito sobre esse tema na década de 50, pesquisou artigos lá, documentos lá da Alemanha nazista e tal, no meu entender, ele matou a charada. A decisão não foi tomada pelos generais, a decisão não foi tomada pelo Führer, a decisão foi tomada em um congresso em Nuremberg. Nuremberg, eles faziam aqueles congressos enormes, eles reuniam lá multidões e tal, no Partido Nazista, mas tinham também reuniões internas entre eles que eram decisivas. E numa dessas reuniões, justo no momento em que foi tomada essa decisão, a cronologia confirma, o principal ideólogo nazista, chamado Rosenberg, ele pensava, porque Hitler, Göring, os líderes nazistas, tudo boçal, todos boçais primários, como de forma geralmente são os líderes nazistas, fascistas. Que pensava ali do Rosenberg. O Rosenberg fez um discurso que foi decisivo, um discurso secreto, depois eles pegaram e tal. E ele mais ou menos disse o seguinte, deixou claro, olha, não tem jeito, o Reich precisa de escravos. Sim, a máquina bélica alemã estava se expandindo rapidamente. Fábricas dos países conquistados foram incorporados, passaram a ser Alemanha, ou subsidiários de grandes empresas alemãs, ou entregues a novos donos alemães. Quem viu o filme A Lista de Schindler mostra bem isso. O cara tinha lá um negócio lá na Polônia, bom, isso agora aqui não é mais seu, mas vai embora, isso aqui é do fulano de tal, que é alemão, vai tocar para frente, com mão de obra escrava. Com mão de obra escrava. As grandes empresas alemãs, a Bayer que fazia o gás lá, o silicon lá para as câmaras de gás, a Mercedes, todas essas empresas utilizaram mão de obra escrava. As fábricas, os homens iam para a guerra, os soldados, os alemães estavam na guerra. As fábricas tinham lá os operários especializados, os alemães e tal, mas a massa dos trabalhadores era escravizada, e em condições cada vez piores e mais deterioradas. As fábricas subterrâneas da V2, dos foguetes alemães, eram matadouros, morticínios, em que morriam trabalhadores todos os dias em condições absolutamente terríveis. Então era esse o dilema. E onde estavam os escravos? Ora, ainda que eles conquistassem a Inglaterra, o resultado em termos de força de trabalho seria inferior ao que eles conseguiram na França. Botaram muito francês para trabalhar lá na Alemanha, o exército, os prisioneiros de guerra todos. Onde eles iam apanhar os seus escravos? Na África? Na Índia? Não, essa gente para eles era para ser exterminada. Negros, era para acabar, matar. Os escravos estavam na Rússia, eram os eslavos. Então, por isso a invasão da Rússia. E por isso a Blitzkrieg foi derrotada. Porque quando os alemães conquistam grande parte da Rússia
e eventualmente ali nas portas de Moscou, os russos conseguem, né, reconquistar alguns territórios, o que o exército russo vê é o projeto que a Alemanha tinha para eles, que era a escravidão e o extermínio. E isso criou, né, o motor para a resistência dos soviéticos. Quando no segundo ano da guerra o Hitler resolve dirigir a Blitzkrieg para o sul da Rússia, Stalingrado, para conquistar as regiões petrolíferas do Cáucaso e sufocar a União Soviética, o que acontece? Ele encontra o antídoto para Blitzkrieg. Stalin descobre como defender, como derrotar os exércitos, derrotar a tática da Blitzkrieg. Porque a Blitzkrieg é o quê? O exército alemão está invadindo, as tropas defensoras vão defender a sua cidade, saem com seus exércitos para defender e enfrentam os exércitos, são derrotados, né, pela combinação de aviação, tanques. Uma grande inovação era o rádio, as tropas de tanque lá dos franceses, eles não tinham rádio entre eles. Os alemães tinham rádio, comunicavam com o avião, chamavam, vamos no avião aqui. Enfim, essa coordenação, ela funcionava muito bem em campo aberto. Mas em Stalingrado, Stalin recusou-se a entregar a cidade após a derrota. E a cidade de Stalingrado se transformou num monte de escombros, foi destruída, e num campo de batalha terrível. Stalin não deixou a população embora, fica todo mundo aí. Sacrificou a cidade e a sua população e grande parte do seu exército, mas parou a máquina de guerra alemã. E ali Hitler foi derrotado. Porque quando ele não conseguiu progredir em Stalingrado, os exércitos russos fizeram uma contraofensiva, cercaram o 6º Exército Alemão, capturaram centenas de milhões lá de soldados, um grande general, e a partir daí entraram em uma ofensiva que os levou em 1945 até Berlim. Sim, a vitória de fato na Europa foi do Exército Vermelho. Os americanos entraram na guerra quando os japoneses, em desespero, vendo que não poderiam continuar, né, a sua expansão militar e econômica sem enfrentar os Estados Unidos, que lhes impunham um embargo de petróleo que sufocava a sua economia, e vendo que as Filipinas eram um prêmio, estavam no centro do império que eles estavam construindo, os japoneses atacam os americanos em Pearl Harbor, em 1942, e isso foi o fim para o Japão, porque, muito embora tenham tido sucesso inicial, destruíram lá a base norte-americana no ataque surpresa, conquistaram as Filipinas, né, e várias posições americanas no Pacífico, eles compraram uma guerra com um país que é milhares de vezes maior do que ele. A comparação é descomunal. E a partir daí, ilha após ilha, os Estados Unidos foram conquistando as posições japonesas, eles conquistaram as Filipinas até jogar uma bomba atômica lá em Hiroshima e forçar os japoneses à rendição. Enquanto os americanos foram grandes protagonistas no Teatro do Pacífico e conseguiram o seu prêmio lá com o Japão, na Europa eles tiveram uma posição secundária. Ficaram lá a partir da África, atacaram a Itália e não conseguiram lá grandes resultados. Até o final da guerra, o exército alemão segurou eles lá na Itália, Mussolini caiu, Mussolini foi preso pelos aliados, depois resgatado por forças especiais do Hitler, lá, comandos. Ele caiu de novo, foi morto lá pelos partisanos e pendurado em Milão, mas o exército alemão continuou detendo e retendo as forças norte-americanas na Itália até o finzinho da guerra, né? E só em 1944 é que eles, em junho, desembarcaram com grande poder ali na Normandia,
libertaram a França do jugo nazista, mas o peso mesmo do conflito ficou lá com o general Grigori Zhukov, lá, que chegou a Berlim com 5.000 tanques, uma montanha de aço e chumbo. E ao final do conflito, em 1945, o mundo era outro. O mundo era outro. Os Estados Unidos eram um grande vencedor. Todo o Extremo Oriente, os seus antigos rivais, adversários, estavam sob ocupação militar. O Japão, a Alemanha, a França e a Inglaterra também estão até hoje. A OTAN e o Japão são ocupados pelos Estados Unidos. Está lá a base americana em todo que é lugar. Porém, surgiu um novo ator. A União Soviética, liderada pela mão de ferro do Stalin, tornou-se uma potência militar de primeira grandeza, rivalizando com o poderio norte-americano, e ocupou vastas regiões ali da Europa Oriental, implantando governos simpáticos a eles ou semelhantes ao seu. E isso criou uma nova ordem mundial. Isso criou a conjuntura da Guerra Fria. A partir de 1945, nós vamos estudar nas próximas aulas, o mundo é dividido entre dois polos. O primeiro mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos com seus aliados, desenvolvido no hemisfério norte, e o segundo mundo socialista, liderado pela União Soviética, e depois com a Revolução Chinesa, em 1949, com Mao Tse-tung ali entrando. E o terceiro mundo, o sul global, aqui, América Latina, África, Oceania e Ásia, que passou a se dividir nessa conjuntura de conflito entre duas imensas superpotências e dois sistemas políticos e econômicos diferentes.